Oi, turminha, tudo bem? Então, hoje na nossa aula de português nós vamos falar sobre um outro gênero textual, um tipo de texto que nós chamamos de fábulas, tá? A fábula, ela é um gênero textual muito legal, que a gente usa muito na escola. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Então, turminha, lá. A fábula, tá? Ela é uma história curta. Os personagens são animais que agem como seres humanos. O que acontece nessas historinhas? Os animais falam, eles trabalham, eles conversam, eles têm ações que não são dos animais, mas sim dos seres humanos. Então a fábula é isso. Ela traz uma história onde os personagens são animais, mas eles têm ações de pessoas. Entendeu? Eles cantam, eles dançam, eles falam, eles conversam, eles contam histórias. Então, eles fazem coisas que animais não fazem, que são pessoas que fazem, tá bom? E no final, sempre tem uma moral da história. O que é a moral da história? É alguma coisa que essa história vai ensinar pra gente de correto ou de errado que os personagens fizeram, né, durante a historinha, e que a gente tem que aprender que é errado, que não pode, que tem que aprender a forma correta de agir com as pessoas e tudo mais, tá bom? Esse gênero textual ele foi criado para ensinar as crianças como que elas devem agir, o como que é o correto, né? O que é o certo. Então, é um texto que geralmente é pequeno, porque é para leitura de crianças. E ele tem um começo, meio e um fim dentro dessa pequena história. E no final, ele vem trazendo para a gente uma moral, ensinando a gente algo de correto que a gente deve fazer ou algo errado que os personagens fizeram e que a gente não pode fazer. Entenderam? Então a fábula, ela é muito legal. E é um tipo de texto, gente, muito antigo. Muito antigo mesmo. A fábula é uma das maneiras mais antigas de se contar histórias, tá? Ela foi criada por um grego que se chamava Êxopo. Por isso que hoje a gente, às vezes, quando vai pesquisar, a gente acha lá as fábulas de Êxopo. Êxopo era um pensador grego muito antigo e ele trabalhava com as crianças, então ele queria contar histórias de uma forma que as crianças prestassem atenção e aprendessem algo. Então ele criou a fábula, ele criou esses personagens que são animais que chamam a atenção das crianças, porque as crianças gostam de animais, né? Gostam dos desenhos e tal. E ele traz sempre no final da história dele algo de importante que ele tem que ensinar, né? Algo de importante que as crianças precisam aprender sobre o que é correto, do como falar, do como agir corretamente. Então, olha lá, o autor grego Êxopo usava muitos bichos como personagem de suas fábulas, como tartarugas, lebres, raposas, formigas, cigarras. Através das histórias, ele criticava os valores da sociedade da sua época para mostrar o que é o certo e o que é o errado. Então, a fábula ela é um gênero textual super importante para a gente aprender e estudar. E é um gênero textual que vocês vão ver durante muitos anos na escola, porque é super importante, porque é um texto pequeno que conta uma história e que ensina pra gente algo de certo e algo de errado que a gente não pode fazer. Tá joia? Então agora a professora vai contar para vocês uma fábula. Eu tinha pego duas, mas como depois a gente vai ter outras aulas de leitura de fábula, eu vou ler para vocês essa, que é a do leão e o lobo. Vocês talvez não conheçam, então tá na hora da gente conhecer umas historinhas diferentes. Um lobo roubou uma ovelha
e, depois de refletir por um instante, chegou à conclusão de que o melhor seria levá-la para longe do curral, com o objetivo de servir-se de sua refeição sem indesejado risco de ser interrompido por alguém. Então o lobo foi lá, pegou uma ovelha e o que queria fazer com a ovelha? Ele ia comer a ovelha. Mas ele pensou bem e falou assim: vou levar ela para longe, porque daí ninguém vai me interromper enquanto eu estou comendo a minha ovelha. No entanto, seus planos mudaram de rumo bruscamente, quando no caminho ele cruzou com um poderoso leão. Sem muita conversa, o leão deu um bote e tomou a ovelha do lobo. Contrariado, mas mantendo uma distância segura do seu oponente, o lobo disse em tom injuriado. Ele disse, chateado, com uma certa dose de ironia: você não tem o direito de tomar para si aquilo que por direito me pertence. Então ele falou pro leão: você não tem o direito de me tirar a ovelha se ela é minha. O leão, sentindo-se um tanto ultrajado pela audácia do concorrente, olhou em volta, mas como o lobo estava muito longe dele, percebeu que não valia a pena persegui-lo apenas para lhe dar uma lição. Então o leão preferiu apenas se dirigir ao lobo com desprezo. Como pertence a você? Você por acaso comprou? Ou por acaso terá o pastor lhe dado como presente? Por favor, me diga como você conseguiu essa ovelha para si. Sem nada dizer em seu favor, o lobo deu-se por vencido e se afastou. Moral da história: aquilo que se consegue pelo mal, se perde pelo mal. Então, turminha, o que a história conta pra gente? O lobo foi lá e roubou a ovelha. No meio do caminho, ele encontrou com o leão. O leão pegou essa ovelha dele e também catou a ovelha para ele, né? Não quis nem saber. Aí o lobo quis dar uma de espertão e falou pro leão: como é que você pega algo que é meu por direito? Aí o leão falou para ele: é seu? E por um acaso você comprou ou você ganhou de presente? Não, você roubou. Então não é nada seu. E foi embora. Por quê? Para a gente aprender que roubar é errado e que quem rouba também perde, né? Porque está fazendo uma coisa muito errada. Então, as histórias, as fábulas, elas são assim, historinhas curtas que contam pra gente sempre no final uma coisa de errado que os personagens fizeram. Nos ensina uma lição, né? Que roubar é errado, que quem rouba também perde. Então é isso, turminha. A gente ainda vai ler bastante fábula, vamos fazer bastante atividades com esse gênero textual. Eu adoro esse tipo de texto, acho muito legal porque ele é curtinho e tem começo, meio e fim, né? E no final ensina uma coisa bem legal pra gente. Então, na próxima aula a gente volta novamente com fábulas, tá bom? Um beijinho e fiquem com Deus.